Boa noite a todos. Mais uma vez, às 19 horas, iniciamos o encontro aqui na nossa casa. Sejam todos muito bem-vindos. As terças-feiras, como a gente tem dito, é um dia especial para nós, porque é quando a gente realiza um dos trabalhos mais importantes da casa. É a noite do tratamento, da cirurgia espiritual, à distância e presencial. Para quem está aqui, presencial, já viu nossa agenda passar durante a espera. Para quem está online, buscando esse tratamento, nós sempre recomendamos e alertamos para que procure um lugar confortável, quieto, evite conflitos, eleve seu pensamento, abandona as agruras do dia a dia, separa a tua garrafinha d'água, porque nela que os nossos benfeitores espirituais, da equipe do Dr. Bezerra e do Dr. Fritz, vão colocar o medicamento lenitivo necessário para se fazer após a cirurgia ou o próprio tratamento. Sugerimos que vocês tomem 3 vezes ao dia e quando essa garrafinha estiver se esgotando, preenche de água. Ali ela contém, ela já foi fluidificada, ela já é magnetizada e contém esse medicamento necessário. Quem passar por cirurgia, tanto online quanto presencial, por favor, que observem o repouso. Procurem dormir até as 10 horas da noite. Antes de dormir, elevem os pensamentos a Jesus, fazendo uma prece, lembrando de agradecer e sempre com muita fé. Nunca é demais dizer que a fé move montanhas. Quando nós temos fé, nós mobilizamos todo o nosso ser material e nos conectamos com o espiritual para facilitar o canal de acesso a essa reabilitação. Então, quando nós temos a sintonia, a bênção vem. E podem ter certeza, nós nunca estamos sós. Sempre além dos nossos protetores, toda a equipe do Dr. Bezerra, do Dr. Fritz, com muita amorosidade, muito altruísmo, vem até nós, dando essa possibilidade de melhorar a nossa vida, né? Para que a gente possa seguir cumprindo o nosso propósito. Antes da gente começar efetivamente, eu quero só lembrar que no sábado agora, dia 25, nós vamos ter aquele bazar previsto para o Dia das Crianças. De novo, convidando todo mundo, principalmente quem tem criançada, nós vamos ter muita coisa para criança. Tem muito brinquedo, tem muito doce, bala, coisas que nós recebemos de doação. Nós vamos estar lá na oficina, no Bom Pastel, que mais uma vez gentilmente abre as portas para que a gente possa realizar esse evento. É ele que sustenta a nossa casa, então todos são muito bem-vindos. Os preços que nós praticamos lá são muito pequenininhos, justamente para que todos tenham acesso. Então é uma ajuda mútua, né? O ganha-ganha, todos saem ganhando. Sejam muito bem-vindos. Convido a todos, então, para que a gente agora se posicione dentro da casa. Dentro da casa que é cuidada, abençoada pela espiritualidade maior. Por aqueles que estão conosco a partir da nossa sintonia com o bem, com o amor. Sempre pela vontade de Jesus, nosso mestre e amigo, que através da cura, através do Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Fritz, através de tantas pessoas que se põem para nos ajudar, nos permitem receber essa graça, encarnados e desencarnados. Eu convido a todos agora a rezar a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, Pai nosso, estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Antes de nós começarmos efetivamente a noite de tratamento, nós fazemos sempre uma previsão. Nessa noite, nós vamos ler um trechinho
do livro Vinha de Luz, psicografado pelo Chico Xavier, ditado pelo Emmanuel, que sempre traz pérolas assim, de muita esperança, de muito conforto, e às vezes nos traz uma claridade do Evangelho, daquilo que às vezes a gente não tem tempo na correria do dia de ver. Então diz lá no Vinha de Luz, com o título Abre a Porta. E João fala, e havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. E é sobre isso que a gente vai falar. Profundamente expressivas as palavras de Jesus aos discípulos nas primeiras manifestações depois do Calvário. Comparecendo à reunião dos companheiros, espalha sobre eles o seu espírito de amor e vida, exclamando, recebei o Espírito Santo. Porque não se ligaram às bênçãos do Senhor automaticamente ao aprendizes? Porque não transmitir Jesus pura e simplesmente o seu poder divino aos sucessores? Ele que distribuíra dádivas de saúde, bênçãos de paz, recomendava aos discípulos recebessem os divinos dons espirituais. Por que não impor semelhante obrigação? É que o Mestre não violentaria o santuário de cada filho de Deus, nem mesmo por amor. Lembrando que Jesus é o maior colaborador do projeto divino aqui na Terra. Cada espírito guarda seu próprio tesouro e abrirá suas portas sagradas à comunhão com o Eterno Pai. O Criador oferece a semente, o sol e a chuva, o clima e o campo, a defesa e o adubo, o cuidado dos lavradores e a bênção das estações. Mas a semente terá que germinar por si mesma, elevando-se para a luz solar. O homem recebe igualmente o sol da providência e a chuva de dádivas, as facilidades da cooperação e o campo da oportunidade, a defesa do amor e o adubo do sofrimento, o carinho dos mensageiros de Jesus e a bênção das experiências diversas. Todavia, somos constrangidos a romper por nós mesmos os envoltórios inferiores, elevando-nos para a luz divina. Livre-arbítrio, né, gente? Se Jesus respeitava o livre-arbítrio, quem somos nós, né, para questionar? Isso significa que somos senhores de nós mesmos. A escolha passa por cada um. Temos todas as ferramentas. Temos o sol, a água, a terra, o campo, o próprio sofrimento, que muitas vezes a gente reclama, ele molda o caráter. As inspirações, os desígnios do Mestre permanecem à volta de nossa alma, sugerindo modificações úteis, induzindo-nos à legítima compreensão da vida, iluminando-nos através da consciência superior. Entretanto, está em nós abrir-lhes ou não a porta interna. Cessemos, pois, a guerra de nossas criações inferiores do passado e entreguemos-nos cada dia às realizações novas de Deus, instituídas a nosso favor, perseverando em receber no caminho os dons da renovação constante em Cristo, para a vida eterna. Sempre em Cristo, que quer dizer sempre observando os evangelhos, sempre observando a lição que ele trouxe, não só aquelas traduzidas pelos discípulos, mas aquela feita por sua ação. Jesus não escreveu nada, Jesus agia, Jesus não brigou com ninguém, Jesus fazia o contraponto na ação. Então vamos caminhar seguindo esse dizer, né? Para que estejamos cada vez mais perto. Eu convido o Roberto agora para dar continuidade à nossa noite, iniciando com o tratamento e a cirurgia à distância.
Boa noite, meus irmãos. Que Jesus abençoe, ilumine cada um de vocês, tanto nossos irmãos aqui presentes, como nossos irmãos desencarnados, os nossos irmãos que estão acompanhando à distância dos seus lares, aonde estiverem, que a partir desse momento possam realmente manter-se conectados com o nosso Mestre Jesus, lembrando-se, como a nossa irmã disse no começo, da sua garrafa d'água, da sua jarra, deixar ao seu lado, para que possamos, durante essa vibração, essa união com o nosso Senhor Jesus Cristo, com a equipe médica, o Dr. Bezerra de Menezes, possamos, com muita humildade e simplicidade, recebermos tudo aquilo de bom que nós necessitamos para darmos prosseguimento à nossa caminhada. Uma das palavras que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou no seu Evangelho, bem-aventurados os aflitos, ele nos dá aqui alguns motivos, que eu vou fazer um breve resumo, alguns motivos de resignação. Resignação essa que todos nós que procuramos seguir o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, nós que procuramos fazer nossa reforma íntima, nós que procuramos ser pessoas melhores e que através desse conhecimento do Evangelho procuramos colocar em nossa vida, através de nossas ações, nossos atos, as nossas vivências. E nós sabemos que a resignação é uma alavanca que nos ajuda a vencer as dificuldades sem nos lamentarmos, sem nos afligirmos. Enfim, ela nos dá a esperança que é tão necessária para que nós possamos continuar em frente. Por essas palavras, resignação, Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Jesus aponta a compensação que há de ter todos que sofrem e tem a resignação que os leva a padecente a dizer do sofrimento como prelúdio de cura. Então nós, a partir do momento que nós temos essa conformação, essa resignação com as nossas dificuldades, por falar, por exemplo, aqui hoje, há vários tipos de resignação, mas tratando especificamente de doenças que nós sofremos no nosso corpo físico, no nosso corpo espiritual, nos lembrando que todas as doenças, elas têm a sua origem no nosso corpo espiritual, no nosso perispírito, e que o nosso corpo físico funciona como um mata-borrão, chupando as imperfeições do nosso perispírito que está doente, onde é a causa, para que nós possamos, através da consequência que se manifesta no nosso corpo físico, ter o nosso perispírito, o nosso corpo espiritual, realmente obtendo a cura. Então, como se diz sempre os mentores, que toda doença é uma cura. É a cura do nosso corpo espiritual, que sobrevive à morte, aonde a vida continua, e que nós sabemos que após a nossa desencarnação, o nosso corpo físico, o nosso corpo material aqui fica, e nós partimos para a verdadeira pátria espiritual, que é a vida do Espírito, a vida espiritual na pátria espiritual. Então, meus irmãos, esse é um dos motivos da resignação. Quando nós temos essa resignação, nós sabemos realmente passar pelas dificuldades e pelos sofrimentos, aflições que nos atacam no dia a dia, na nossa vida. Porque tendo a resignação, você sabe que lá na frente, no futuro, essa resignação é a libertação das suas dores e das suas dificuldades. E continua dizendo: também por essas palavras podem ser traduzidas assim: deveis vos considerar felizes por sofreres, visto que as dores desse mundo são o pagamento da dívida que vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportados pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir a Deus a vossa dívida, permitindo que saudeis agora e que vos garantirá tranquilidade no porvir.
o que queremos dizer que essas dores, esses sofrimentos que nós estamos passando agora, nesse momento atual, nós devemos ser felizes porque nós estamos o quê? Quitando débitos, dívidas contraídas em vidas passadas, reencarnações passadas. E que hoje essas dívidas, essas alterações que nós, com nossas ações em vidas anteriores, passadas, ou mesmo nesta presente vida, marcamos o nosso perispírito com as nossas ações, com a nossa conduta, com o nosso pensamento, com a nossa maneira de viver longe dos ensinamentos do Mestre, procurando cultivar somente as vaidades, o orgulho, a ambição descabida, vivendo somente pelo materialismo, a sede do poder, de ter, esquecendo-se completamente dos ensinamentos de Jesus, esquecendo-se completamente, como já disse antes, que a vida aqui é passageira, nós estamos aqui para aprender, para lapidar nossos espíritos, para através das provas e expiações, muitas das quais são as doenças que em determinadas épocas de nossa vida se manifestam, e nós, quando temos uma fé, quando nós temos uma religião, quando nós verdadeiramente estamos conectados com o nosso Senhor Jesus Cristo, realmente nós temos uma força muito grande dentro de nós e uma capacidade muito grande de enfrentar todas as vicissitudes da vida, as dificuldades e vencer. Porque nós sabemos, nós temos confiança que no futuro nós vencemos essas imperfeições com resignação, nós vamos ser pessoas melhores, vamos voltar para a paz espiritual, tendo saldado a nossa dívida, ou se pelo menos não saldamos completamente, mas uma grande parte dessa dívida foi saldada, e nós estamos mais aptos a nos prepararmos para, através das reencarnações futuras, vir quitando aos poucos os nossos débitos. Devemos nos sentir felizes. Se nós não conseguirmos saldar todos os nossos débitos nessa presente vida, e não vamos saldar, se nós não conseguirmos saldar aquilo que nós tivemos na nossa ficha kármica, que nós, quando aqui viemos reencarnar, para cumprir determinadas etapas, determinados ciclos da nossa vida, não conseguimos cumprirmos todos. Mas se nós já conseguirmos cumprir um pouco e não fazer mais débitos, mais dívidas, já será um grande passo, já será uma grande vitória de você já não construir mais débitos. Porque nós sabemos que muitas vezes nós, além de não cumprirmos uma parte, uma terça parte, uma pequenina parte daquilo que nós tínhamos que cumprir, nós adquirimos mais débitos pela nossa inconformidade, por não aceitarmos a nossa condição atual, por não aceitarmos a vida que nós estamos levando, por trazermos nosso coração cheio de inveja, de ciúme, maledicência, de nós não aceitarmos que aquilo que nós estamos passando é justamente o que precisamos para podermos educarmos, para podermos resgatar os nossos erros, os nossos débitos. E muitas vezes nós nos revoltamos, nós julgamos incompreendidos, nós julgamos injustiçados e procuramos de alguma forma achar algum culpado, dizendo que Deus não é bom, que Deus não olha por ele e que a justiça não olha por ele porque vê tantas coisas, porque só ele passa por isso. Esquecendo-se completamente que ele plantou e que a planta é livre e a colheita é obrigatória, que todos nós estamos colhendo o que nós plantamos. E daí de que adianta? Principalmente num caso de doenças, principalmente, são as doenças cancerígenas, e nós sabemos que uma grande
massa da humanidade passa por essa doença, que é difícil um lar, ou um parente, alguém que não tem um parente, um conhecido, que está passando pela prova da doença, do câncer. Então nós sabemos que é muito difícil. E é esse momento que nós somos chamados a realmente somos colocados em prova se aquilo que nós que dizemos que seguimos o Evangelho de Jesus, estamos realmente deixando que aquela doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo, ela entre verdadeiramente dentro de nós. Porque, meus irmãos, nós sabemos que nos outros é fácil. A gente se condói, a gente tem misericórdia, a gente procura ajudar, mas a verdadeira prova é quando acontece conosco ou no nosso próprio seio familiar, na nossa família, nos nossos entes queridos. Esse é um momento muito grande de prova, porque nós sabemos que quando nós temos alguém doente na nossa família, toda a família adoece, todos estão doentes juntos, porque é uma prova para toda a família, aonde vai entrar realmente a compreensão, a paciência, a benevolência, para podermos darmos o nosso melhor e colocar em prática os ensinamentos do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, esse é um dos motivos muito grandes que nós devemos ter da resignação. Porque quando você tem a sua resignação, você cria um campo propício, as vibrações, as emanações fluídicas do seu pensamento, do seu coração, de conformidade e resignação, você alcança um patamar de compreensão muito grande. E a partir dessa resignação você começa a cultivar a paz, a confiança e a fé no futuro, porque você sabe que no amanhã você realmente vai ter as compensações, que é a lapidação do seu espírito, descendo essas provas através dessa resignação. Você vai ter força, você vai ter coragem, você com essa fé inabalável em Jesus, você vai ter uma maior ajuda espiritual. E quando você participa de um trabalho, de uma reunião, aonde temos as cirurgias espirituais, onde nós temos os passes magnéticos de equilíbrio e harmonização, com aquela fé, com esse campo propício, com essa vibração, você recebe os fluidos salutares, você recebe assistência e o amparo da equipe médica espiritual para poder te socorrer nessas necessidades. Então, meus irmãos, vocês que estão acompanhando essa nossa vibração no seu lar, através dessa live, os nossos irmãos que vão assistir mais tarde o programa gravado, a live gravada, desde que você, meu irmão, mantenha a sua fé inabalável em Deus, em Jesus, acreditando no bem maior, a espiritualidade ali está ao seu lado, levando para você também a sustentação, o amparo, as cirurgias espirituais, tudo aquilo de bom que você precisa e que necessita. E nós que aqui estamos, conectados nesse instante, ao vivo, que vocês, meus irmãos, se coloquem numa posição confortável, num local tranquilo no vosso lar, aonde você não sofra nenhuma interrupção, aonde você possa realmente conectar com Jesus, para que nós possamos receber essa visita amiga e benfazeja do nosso Senhor Jesus Cristo, da equipe médica, do nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, o médico dos pobres e dos humildes, que nesse instante já se preparam para adentrar ao lar de cada um. Nós
já nos encontramos nesse instante harmonizados, equilibrados, através da abertura dos nossos trabalhos, através da preleção, através do nosso pequeno comentário. Já criamos um clima harmônico, equilibrado, aonde podemos nesse instante cada um se colocar em posição e vamos nesse instante pedir a Jesus, a nossa Mãe Santíssima, a Dr. Bezerra de Menezes. Vamos abrir nosso coração, vamos fechar nossos olhos para que podemos nos concentrar melhor e podemos agora pedir a misericórdia divina a Dr. Bezerra de Menezes, que possa envolver a cada um desses irmãos ao qual estamos pensando nesse instante, aos nossos familiares, aos nossos entes queridos, aos nossos irmãos que deixaram seus nomes nos nossos cadernos de vibrações, encarnados, desencarnados, a todos aqueles que digam orem por mim, e que possamos pedir por todos esses nossos irmãos. Pedimos por nós também, para que Jesus nos fortaleça na fé, na paciência, na humildade, na perseverança no bem. Vamos pedir também por todos aqueles que se encontram nos seus leitos de dores, nos hospitais, nas UTIs, nos hospitais. Aquele nosso irmão que se encontra no seu lar sem assistência, passando por dificuldades. Que Jesus possa envolver a cada um desses irmãos. Que o Dr. Bezerra de Menezes possa envolver esses irmãos na luz do amparo. E que nesse instante, meus irmãos, conectados com Jesus, você vai abrir seu coração, você vai conversar com Jesus, você vai dizer a Jesus todas as suas dificuldades, todos os seus medos, todas as suas aflições. Você vai contar para Jesus em pensamento a sua maior dor, aquilo que te fere tanto. Você vai pedir a Jesus que Ele te ensine a perdoar, que Ele te ensine e dê força para que você possa ter a compreensão, o entendimento. Que nós possamos entender aqueles que ainda vivem tão longe de Jesus, criticando, jogando pedras, falando mal, aqueles que têm a língua ferina. Que Jesus ampare a esses irmãos. Que Jesus nos auxilie a ter a verdadeira resignação e que nós possamos colocar em prática essa paciência, essa confiança nos desígnios de Deus. Que nós possamos lembrar que hoje nós estamos passando por dificuldade pela prova da doença, seja a doença quais forem, todas necessárias para resgatar nossas faltas, nossos débitos, que embora nós não nos lembramos, embora nós não tenhamos ciência na presente reencarnação do motivo dessa doença, do motivo desta prova tão grande que você está passando, mas tenha certeza, meu irmão, ela é justa, porque Deus é perfeito em tudo. Deus é justiça, é amor e perfeito em tudo. E jamais você passaria por uma prova tão difícil da doença, com tanta dor e sofrimento, se todas elas não fossem necessárias para a cura do seu espírito, para a cura de tudo aquilo que você traz de mal, ainda dentro do seu eu, para a cura das suas dificuldades,
para o entendimento e a aceitação através da resignação que Jesus está fazendo o melhor por cada um de nós. Que nós precisamos entender e compreender que nós não somos vítimas, que nós praticamos as ações, que nós prejudicamos a muitos e muitos irmãos num passado, numa vida anterior, e renascemos, reencarnamos para cumprir, resgatar nossos débitos, e reencarnados aqui numa situação difícil, nós continuamos ainda a maltratar, continuamos ainda com a inconformidade, esquecendo-se que nós viemos aqui com o objetivo da resignação e aceitação de quitar nossos erros e nossos débitos, mas nos deixamos em contato com a matéria, deixamos que possa vir à tona do nosso inconsciente as nossas imperfeições tão grandes que nós lutamos tanto, nos preparando na pátria espiritual, nos afastamos de Jesus, nos afastamos do contato com as religiões e passamos a vivenciar somente o materialismo, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a sede de poder, e com isto voltamos nos mesmos erros, voltamos novamente nas mesmas dificuldades, trazendo para nós, por atração das nossas vibrações, dos nossos pensamentos, essas energias deletéricas, essas energias agregadas no nosso perispírito, que muitas vezes se encontravam em estado latente e nessa presente reencarnação não iriam se manifestar, desde que nós seguíssemos o planejamento traçado, do entendimento, da humildade, da aceitação, da resignação. Mas quando nós nos revoltamos, quando nós não aceitamos a nossa real situação, seja ela qual for, por acharmos, pelo nosso orgulho, que nós merecemos mais, porque o fulano tem e eu não tenho, porque ele pode ter isso e eu não posso ter, e vamos criando cada vez mais essa inconformidade, essa revolta absurda dentro de nós, e nós vamos acumulando cada vez mais, através dos pensamentos, da inveja, do ciúme, da maledicência, esses clichês mentais, de energias negativas que agregando cada vez mais no nosso psiquismo, agregando cada vez mais essas energias deletéricas no nosso corpo físico, em determinadas regiões, conforme o seu pensamento, ou seja, no fígado, estômago, coração, rins, sistema urinário, sistema endócrino, ou seja, sistema gastrointestinal. Essas energias vão se compactando, se agregando em determinadas regiões do nosso organismo, aonde já se encontrava ali, por ações passadas e vida passadas, já uma deficiência. E essas energias ali depositadas, energias negativas, vão desencadear as doenças, principalmente esse estado de inconformidade, de ansiedade, de não aceitação, de inveja, de ciúme, de maledicência, de amargura, de angústia. Todas elas vão fazer com que essas energias depositem em determinadas partes do nosso organismo e ali desencadeie uma doença cancerígena, aonde
muitas vezes desenvolvem um câncer de difícil prognóstico, de difícil cura, passando por uma prova que às vezes não teríamos que passar nessa reencarnação, mas com nossos delícias, com nossos pensamentos, nós atraímos essas doenças e passamos a sofrer muito esse resgate através da dor e sofrimento. Aí dizemos: Jesus, Deus é injusto. Aí dizemos que nós não fizemos nada para isso. Como não? Se nós somos o pivô de tudo com a nossa maneira de agir, de pensar, do nosso proceder, com o nosso egoísmo, com o nosso materialismo, esquecendo totalmente que a verdadeira vida é a vida espiritual, que nós não vamos levar nada de material que nós temos aqui, não leva casa, não leva carro, nem a roupa do corpo nós levamos. Nós voltamos para a pátria espiritual quando aqui chegamos sem nada. Só vamos levar a nossa bagagem, aquilo de bom que nós fizemos em prol dos necessitados, através da caridade, da paciência, do amor, das coisas boas. Ou vamos levar as nossas imperfeições de inveja, ciúme, maledicência, do mal que praticamos contra o semelhante. E também, se não praticamos o mal, também não fizemos o bem. Então nós também vamos ter as consequências. Porque você teve a oportunidade de fazer o bem. Você teve condições de fazer o bem. E você não o fez. Você preferiu usufruir daquilo que Jesus nos concedeu para que você tivesse uma vida tranquila, uma vida mais estável, através do seu trabalho merecedor. Mas também o Pai concedeu isso para você, que você pudesse repartir com seus semelhantes, porque você lutou e você teve ajuda. E não somente darmos no nosso supérfluo, porque se você está dando no seu supérfluo, daquilo que não te serve mais, de uma roupa que você ia desprezar, jogar no canto, às vezes você doa a roupa rasgada, suja, sem mínimas condições, já que você ia desprezar aquela roupa, não vai te fazer falta, você dá. Essa não é verdadeira caridade. A verdadeira caridade é quando você dá alguma coisa que poderia, que pode mais para frente te fazer falta. Você sabe que lá na frente vai ser, mas você vai doar. É como aquela viúva, aquela senhora que chegou no templo, no gasofilácio, lá do templo, para doar. Jesus, estando vendo, observando, ele viu que aqueles nossos irmãos bem abastados, aqueles que faziam parte da elite, ali depositavam altas somas, chamando a atenção de todo mundo, mostrando que estava dando. Mas aquilo que ele estava dando não fazia falta para ele, era supérfluo, mas ele dava para que todos vissem, e ali já estava tendo a sua recompensa, porque ele queria mostrar. Jesus não disse que essa mão direita não sabe o que faz a sua mão esquerda, mas ele estava ali, como mesma coisa dos políticos. Então, estava dando ali. E Jesus observou que uma senhora, pobrezinha, chegou, essa é a parábola do óvulo da viúva, chegou com uma pequenina moeda, que ia fazer falta para ela, e depositou esta moeda. Jesus disse aos seus discípulos: essa fez a verdadeira caridade, mais do que esses que deram altas somas, porque aquilo que ele deu, aquilo que ela deu, vai fazer falta para ela, mas ela se privou de alguma coisa para poder ajudar de coração. Essa é a verdadeira caridade. E assim é conosco. E no mesmo templo, tendo uma serviçal, como eles chamavam de escravos, serviçal que cuidava do templo, já
com o tempo já desgastada, sofrida, estava varrendo o templo, limpando. Jesus disse: esta faz mais caridade do que essa que deu a moeda, porque ela lhe está dando do seu suor, do seu serviço, para que possa manter a realização e o ambiente. Então esta fez muito mais. E assim somos nós, que ao fazermos uma caridade, não é você comprar para dar o alimento, não. Tudo isso, ao olhos de Deus, está ajudando, é caridade. Mas quando você faz uma verdadeira caridade, nosso exemplo aqui no Centro Espírita, é aquele que chega, limpa o banheiro, varre o chão, arruma uma cortina, arruma uma coisa, arruma outra, faz isso, faz... Ele está dando do seu suor, do seu corpo, do seu tempo. Então é preciso que nós também dê nosso tempo. E assim é a mesma coisa, nossos irmãos que estão passando pelas doenças, por essas dificuldades, que você, meus irmãos, muitas vezes passa por essas dificuldades, mas você não está inválido. Você tem condições ainda de fazer as coisas. Você tem que parar de sentir-se vítima. Que todo mundo tenha dó, tenha pena de você. A não ser os casos daqueles que realmente estão num leito, que não pode se mover, mas que ainda tem a consciência perfeita, tem a audição, tem a fala. Esse também está ali no seu leito, ele pode sim fazer a caridade. Como? Através da exemplificação do Evangelho do Mestre, da aceitação e da resignação com o seu estado. Está deitado, mas ele pode muito bem ali trazer palavras de ânimo para a sua família, mostrar-se que ele está conformado, que ele confia na misericórdia divina, que ele sabe que tudo que está passando tem um motivo, e ele tem resignação, e ele ao mesmo tempo, com essa fé, com essa força, ele aumenta a vibração do seu lar, e ele sustenta todos aqueles que estão ao seu redor, criando um clima de harmônico, e com isso contribuindo para que as energias do bem ali naquele lar fiquem, e que ali possa ser morada dos benfeitores do nosso Senhor Jesus Cristo para auxiliar. Nós temos o exemplo do gigante adormecido, Jerônimo Mendonça, esse nosso irmão baluarte que trabalhou, que ele teve todo o seu organismo, não tinha nenhum movimento, nem de cabeça, nada. Ele só podia falar e virar os olhos. Tudo ele dependia. Ele tinha uma Kombi, que tinha uma maca, e ele ia nos centros espíritas, fazendo as palestras, colocavam ele numa posição mais ereta, e ele trazia as palavras de consolo, de amor, e levava o Evangelho de Jesus, como temos aí o nosso irmão gigante adormecido, que levou o Evangelho de Jesus, somente tendo o dom da palavra e os olhos para enxergar. Um dia perguntaram para ele qual que era o maior sonho dele. Ele disse: se eu pudesse me coçar. Então, meus irmãos, e ele fez uma obra muito grande em Minas, fundou muitas assistências aos necessitados. Então, esse é o motivo de resignação. Então, que vocês, meus irmãos, nesse instante em que nossos mensageiros já se encontram ao lado de cada um, coloque as suas mãos, a sua mão direita sobre o seu coração, e você pede a Jesus para que você possa receber esse auxílio, esse amparo. Que o Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Fritz, essa equipe médica que já está ao lado de vocês, possam fazer cirurgias espirituais nesse instante, e que possa todos os tumores malignos serem desintegrados, todos os nódulos, que toda e qualquer doença, qual órgão estiver afetado, possa ser nesse instante envolvida por as vibrações de amor, de cura. Que o Dr. Bezerra de Menezes, através da sua equipe, faça as cirurgias espirituais necessárias a cada um desses irmãos,
tanto no seu corpo espiritual, quanto no corpo material, no corpo físico. Que possa ser curada todas as ansiedades, toda a depressão, todas as aflições, todas as doenças psíquicas, que todo e qualquer envolvimento por entidades, por irmãos que não querem a luz, não querem o progresso, possam ser envolvidos nesse instante, e que possa o Senhor Jesus levar a cada um desses irmãos o amparo, o lenitivo e a cura que você precisa. Mentalize Jesus, pense nesse instante na cura da sua doença, do mal que te aflige. Conversa com Jesus e pede a Ele, cheio de esperança, de fé e de resignação, porque Jesus, a nossa Mãe Santíssima, está ao lado de cada um de vocês nesse instante, vos envolvendo nessas correntes de energias de cura. Dr. Bezerra de Menezes já coordena os médicos, que nesse instante já estão terminando as cirurgias espirituais de cada um dos nossos irmãos, para que assim possam continuarem vibrando, confiando e tendo esperança. Que vocês possam, meus irmãos, não se esquecerem que 99% da tua cura depende da tua fé nos desígnios de Deus, da tua humildade, da sua aceitação, da sua resignação, e continuar confiando e saber que toda cura é no tempo de Deus e não nosso. Por isso, continue confiando na misericórdia divina. Que Deus ampare, que Deus ilumine e abençoe a cada um dos nossos irmãos, e que vocês possam sentir realmente essa presença amorosa, sublime, do nosso irmão maior, o médico dos médicos, o nosso irmão Jesus e a nossa Mãe Santíssima. Muita paz e muita luz.